Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Agora, finalmente, para terminar o século XVI e XVII do Brasil colonial. O que a gente vai ver nessa aula? Basicamente, a gente vai entender o que foi a União Ibérica e as mudanças que aconteceram no Brasil durante a União Ibérica e depois relacionadas à União Ibérica. União Ibérica, que foram as invasões francesas, as holandesas, com as holandesas, a ocupação holandesa em Pernambuco, e depois da desocupação holandesa e da retomada do controle do Brasil a Portugal, o aumento do arrocho colonial, a crise do açúcar brasileiro e a consolidação das fronteiras da América Portuguesa quase iguais aos que a gente conhece hoje. Então, vamos lá? Bom, o que foi essa União Ibérica? Foi uma união dinástica entre Portugal e Espanha, ou seja, agora tanto Portugal e Espanha eram governadas pelo mesmo rei, o rei espanhol, o rei da dinastia de Habsburgo. Então, os reis que governaram a União Ibérica foram os três reis: Felipe I de Portugal, II de Espanha, Felipe II de Portugal, III de Espanha, e Felipe III de Portugal, IV da Espanha. Então, como era um espanhol que estava governando Portugal, todo o território português passou a ser da Espanha. Então, a Espanha estava comandando tudo isso em amarelo nessa época, nesses 60 anos, de 1580 a 1640. Mas como que essa União Ibérica aconteceu? Porque Portugal era um país era um país bem, não desenvolvido não é a palavra, mas Portugal era uma potência europeia à época. E como que ela acabou ficando no controle de outro país? Bom, tudo começou quando o rei português Dom Sebastião decidiu fazer uma nova cruzada contra os árabes em Marrocos e morrer na Batalha de Alcácer Quibir. Cadê Alcácer Quibir? Deixa eu achar. Aqui era Alcácer Quibir. Bom, nessa batalha de Alcácer Quibir ocorreu uma resistência marroquina contra os portugueses que foi considerada como a última grande cruzada. Portugal foi destroçada nessa tentativa de conquistar esse território. E foi considerado o fim das ambições cristãs no norte da América. Mas, além disso, qual foi a maior consequência para Portugal? O rei Dom Sebastião, que resolveu ir nessa cruzada, morreu e ele não tinha nem filhos e nenhum herdeiro. O único herdeiro que ele tinha mais próximo era seu tio, o cardeal Dom Henrique, que era muito idoso e, por ser cardeal, também não tinha filhos. Então, eu já volto nisso. A morte do Dom Sebastião gerou em Portugal uma coisa que a gente chama de mito do sebastianismo. O que é? A figura do Dom Sebastião foi relacionada com um rei que queria restaurar toda a glória portuguesa num ímpeto cruzadista de retomar esses territórios dos árabes muçulmanos. E ele morreu no deserto e o corpo nunca foi encontrado. E a sua morte, quando ele morreu, Portugal estava num período bom da sua história, mas a partir da sua morte, Portugal passou por uns períodos mais conturbados da sua história. Então, como o corpo dele nunca foi encontrado, ele tinha esse ímpeto de dominar, de trazer a glória para Portugal, criou-se um mito messiânico em torno dele. Mito messiânico são mitos em torno de alguma figura que você considera muito importante, muito influente, um pouco mística. E esse mito do sebastianismo era que um dia Dom Sebastião voltaria para restaurar Portugal à sua antiga glória. Esse mito era realmente forte em Portugal. Bom, agora vamos voltar ao cardeal Dom Henrique. O cardeal Dom Henrique já era idoso e ele reinou por 2 anos, de 1578 a 1580. E de novo ele morreu sem herdeiros e aconteceu uma grande crise sucessória em Portugal. Quem vai tomar o trono de Portugal? Tinham 3 pretendentes ao trono. Dentre esses, tem 2 mais importantes. Felipe II da Espanha, que, como ele tinha uma alta pressão militar da própria Espanha e apoio de alguns governadores portugueses, ele acabou ficando com o trono. E a gente tinha a infanta Catarina, que também
era parente do Dom Sebastião e ela era casada com o Duque João de Bragança. Eles não conseguiram assumir o trono, mas vamos guardar o Duque Dom João de Bragança que logo ele vai voltar, tudo bem? Bom, então, com a ascensão de rei Felipe II da Espanha ao trono português, ele virou rei Felipe I de Portugal. Só que agora essa união não foi tão maléfica a Portugal. Por quê? Porque eles fizeram o juramento de Tomar, que fez com que Portugal não fosse um território conquistado, mas sim parte integrante da Espanha, o que dava relativa autonomia de Portugal sobre o seu território. Ela continuou a ser governada por portugueses, a sua nobreza tinha acesso às cortes espanholas. E uma consequência boa para o Brasil foi que essa união significou o fim do Tratado de Tordesilhas. Não existia mais aquela linha imaginária que dividia a América Espanhola da América Portuguesa. No entanto, para Portugal começou a ficar um pouco ruim, porque ela passou a dividir os inimigos espanhóis, França e Holanda. Portugal era um país muito diplomático, mas a Espanha não. E os Habsburgo eram uma família muito influente da Europa que tinha muitos inimigos, como os Bourbons da França, como a gente vai ver depois. Bom, a União Ibérica, como ela foi indo ao fim? Portugal era um território integrante até que Felipe III de Portugal e IV da Espanha, que foi o último daquele trio de reis, assumiu o trono e mudou o tratamento dado a Portugal. Ele começou a tratar Portugal como um território conquistado, tirou a liberdade dos nobres, aumentou o imposto, diminuiu a importância dos nobres na corte, tirou cargos políticos portugueses. Isso levou com que Portugal se revoltasse contra a Espanha. E o que foi conhecido como Guerra da Reconquista. Essa Guerra da Reconquista foi liderada pelo Dom João de Bragança, lembram deles? Casado com a infanta Catarina, que também era herdeira, e recebeu a ajuda da Inglaterra e da Holanda. Holanda, porque era inimiga espanhola, e Inglaterra, porque Portugal sempre teve uma relação boa com a Inglaterra e daqui a pouco vai aumentar ainda mais. E essa Guerra da Reconquista foi um início da dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra. Mas quando Dom João ganhou, ele retomou as relações diplomáticas e ele fez uma trégua contra a Holanda, que aqui, uma coisa importante, a gente ainda vai ver o que aconteceu no Brasil durante a União Ibérica, apesar de eu já estar falando como ela terminou. A Holanda invadiu o Brasil por causa da... Um segundo. Desculpa, gente, o caminhão passou. A Holanda invadiu o Brasil por causa da rivalidade com a Espanha. Ajudou Portugal a retomar o território, mas quando Portugal retomou o controle do Brasil, os holandeses estavam no Brasil. E agora, o que a gente ia fazer? Eles fizeram uma trégua. Então, de 1641 a 1651, Portugal não tentaria reconquistar os territórios portugueses na mão dos holandeses. E Dom João II iniciou a dinastia de Bragança, uma nova dinastia. E essas consequências do fim da União Ibérica, quais foram? Para Portugal, aumentou brutalmente a crise econômica e diminuiu sua importância internacional dentro da Europa, porque antes era um país importante, agora era um país que dependia muito da Inglaterra para ter a sua força, o que resultou na dependência inglesa também. No Brasil, teve um declínio muito grande do açúcar, em decorrência também da expulsão dos holandeses, que a gente já vai ver com detalhes. Portugal, porque estava com uma crise econômica maior, aumentou o arroxo colonial, que é a pressão da colônia na metrópole. E o Brasil aumentou seu território consideravelmente. Bom, agora a gente vai falar das invasões estrangeiras que aconteceram durante a União Ibérica. Foram 3, 2 da Holanda e 1 da França. Da França, eles fundaram a França Equinocial em 1615, desculpa, gente. 1615. E os holandeses invadiram Salvador em 1624, não deu certo. Depois, em 1630, eles invadiram Pernambuco e ficaram lá até 1654. Ainda 14 anos depois da União Ibérica, que terminou em 1640, lembram? Bom, vamos falar primeiro da França Equinocial. A França resolveu invadir esse território brasileiro porque a família real Habsburgo
que governava a Espanha, e a Bourbon, que governava a França, eram inimigas. Elas invadiram o Maranhão e criaram a capital São Luís. E quais eram os objetivos da França? Eles queriam criar uma colônia francesa na América. E aqui foi a colônia francesa, tá vendo São Luís? Eles iriam entrar no interior pela bacia amazônica. Então, uma vez que eles entrassem nessa região que era despovoada com o auxílio do rio, seria muito difícil a expulsão. Então foi uma invasão muito inteligente a deles. Mas os espanhóis e os portugueses e os brasileiros conseguiram expulsar os franceses e após a expulsão, o que fazer? Viram que tinha que povoar aquela região. Então, do lado da cidade de São Luís, não do lado próximo, criaram a cidade de Belém para ajudar nessa povoação e construíram fortes ao longo da costa durante o século XVII. Agora vamos falar das invasões holandesas. Que o que a gente tem que entender? Holanda não era parceira de Portugal, não ajudou Portugal com o açúcar brasileiro, porque ela veio invadir agora o território de Portugal. A Holanda, na verdade, o que a gente chama de Holanda, na época não era Holanda, eram províncias unidas que faziam parte do território espanhol. Então, nessa época, no século XVII, eles estavam lutando pela independência da Espanha e conseguiram. E, como represália, a Espanha proibiu que a Holanda continuasse seus negócios com açúcar brasileiro. O que a Holanda fez? Começou a pilhar os territórios portugueses a partir de 1595. Aí, em 1909 e 1921, a Espanha resolveu fazer uma trégua de 12 anos com a Holanda. Eles conversaram e falaram, tudo bem, a gente fica 12 anos sem invadir seus territórios e depois de 12 anos a gente vê se a gente continua essa trégua ou não. Mas, o que aconteceu nesse período? Viram que a trégua ia acabar em 1621. Ai, gente. Ignorem isso, eu peço mil desculpas. A trégua ia acabar em 1621. Mas, em 1618, 3 anos antes de acabar a trégua, iniciou a Guerra dos 30 Anos na Espanha. Na Espanha não, na Europa, desculpa, que foi uma guerra que envolveu muitos países europeus por busca de território, de poder, e também era um conflito religioso. Espanha e Holanda era um país protestante, eles estavam em polos opostos. Então, terminou a trégua, ainda estava acontecendo a guerra dos 30 anos, aí Holanda e a Espanha, que estavam inimigas nessa outra guerra, não renovaram a trégua. Então, já em 1621, acabando a trégua, a Holanda criou a Companhia das Índias Ocidentais, que a sigla é WIC, que era uma companhia privada, não era relacionada com o governo da Holanda. E qual era o objetivo? Atacar rotas comerciais de interesse, que levavam especiarias, esse tipo de coisas, e dominar a produção de açúcar, que era a grande especiaria do Ocidente. O que levou, 3 anos depois, 1624, ao primeiro ataque no Brasil, que foi em Salvador. Invasão holandesa em Salvador. Por que Salvador? Salvador era a capital e também o segundo maior produtor de açúcar. Então, com uma invasão só, eles conseguiam 2 vantagens: desarticular o poder político e controlar um grande centro produtor. Mas vocês repararam que eles invadiram uma área povoada, ao contrário da França, porque eles não queriam fundar uma colônia, eles queriam o lucro do açúcar que já estava estabilizado naquela economia, tudo bem? Bom, e como foi essa invasão? Teve uma reação dos brasileiros. Eles fizeram uma guerra brasílica de movimento, que eles iam cada vez mais para o interior e atacavam de forma surpresa os holandeses. Um pouco como acontece no filme Bacurau, se vocês já viram. Se vocês não viram, é uma boa indicação. E os holandeses não eram acostumados com esse tipo de guerra e não conheciam o território brasileiro, o que dificultava. E também na época, a Espanha e Portugal mandaram uma armada para ajudar, uma frota de navios. Então os holandeses ficaram cercados pelos navios portugueses e espanhóis na costa, pelos brasileiros no interior. E eles acabaram sendo expulsos de Salvador. E nesse período, entre 1625 e 1630, o que a WIC fez? Saqueou navios espanhóis carregados de ouro e prata para conseguir lucro para sua grande empreitada, que foi a invasão em Pernambuco.
E por que Pernambuco? Porque Pernambuco era o grande produtor de açúcar brasileiro. E eles tiveram êxito, porque eles ficaram 24 anos em Pernambuco e eles chegaram a dominar toda essa porção de território. E essa invasão é dividida em 3 períodos principais. O primeiro, de 1630 a 1635, que é a fase de conquista, que teve muita resistência dos nativos. 1636 a 1645, período de relativa paz, que é associado com o governo de Maurício de Nassau. E depois, entre 1645 e 1654, o período de restauração e volta ao domínio português, porque a União Ibérica tinha acabado, já em 1640, e a restauração começou 5 anos depois da União Ibérica acabar. Bom, a conquista holandesa. Eles conquistaram muito rápido Olinda e Recife, mas o interior ainda resistia com a Guerra Brasílica, igual aconteceu em Salvador. Também eles abandonavam e destruíam engenhos e fugiam para o interior. Lembra que eu falei que foi o ápice de Palmares? Porque esse abandono e destruição de engenhos fez com que ninguém se preocupasse com escravizados fugidos. Então era muito mais fácil para os escravizados fugirem e irem para Palmares. E nessa época, Portugal e Espanha não puderam enviar auxílio, porque a Espanha estava envolvida em outros assuntos militares com a Inglaterra. Mas mesmo assim foi difícil deles vencerem a resistência dos brasileiros. E eles só conseguiram com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, que é um brasileiro que, por algum motivo, ele pensou que seria melhor os holandeses dominarem aquela parte do Brasil e resolveu ajudá-los. Tem também a ideia de que ele foi o primeiro traidor do Brasil, mas nos últimos anos foi mudada essa história de que ele estaria com bom interesse, porque os holandeses fariam um melhor governo do Brasil, mas no fundo isso é muito difícil, porque não havia a ideia de um Brasil e os holandeses também queriam lucro, também queriam explorar o território. Então, em 1635 começou o período de relativa paz. Agora, gente, vamos entender como foi o governo de Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau foi designado pela UIC, lembram a Companhia das Índias Ocidentais, para governar o Pernambuco com o objetivo de lucrar com o açúcar de Pernambuco. Mas quando Nassau chegou aqui, ele encontrou uma economia totalmente destruída e teve que reerguê-la. Para isso, ele gastou dinheiro antes de conseguir dinheiro. E ele foi responsável por transformações econômicas, estruturais e culturais em Recife, que antes era a sombra de Olinda e passou a ser uma das cidades mais importantes da América. Bom, quais as medidas econômicas que Nassau tomou? Renegociou dívida com os senhores de engenho e forneceu créditos para que eles voltassem a produzir. Lembram que alguns engenhos foram abandonados? Ele leiloou essas terras. Também criou medidas para efetivar a produção do açúcar e aumentar o lucro com isso. Incentivou o comércio para além do açúcar, também a implantação de outros gêneros alimentícios e a criação de gado. E ele conquistou regiões na África, de São Jorge, Mina e Angola, o que forneceu mais escravos para o Brasil holandês e aconteceu uma crise de abastecimento no resto do país. Essa crise, a gente vai ver melhor daqui a pouco, vai aumentar a busca por índios dos bandeirantes. Bom, e as sociais e estruturais? Uma importantíssima foi a liberdade religiosa, visto que mesmo na Europa, a Europa, nesse período, está sendo palco de guerras religiosas muito brutais. E no Brasil, em Pernambuco, você podia ter a religião que você quisesse. Incentivou a vinda de artistas, naturalistas e letrados com o objetivo de mapear o Brasil, porque os naturalistas iam mais para o interior, os artistas desenhavam, e também de melhorar as artes no Brasil. Fez diversos melhoramentos urbanos em Recife, como uma ponte, prédios, a cidade ficou muito bonita. Criou um jardim botânico e um zoológico. O primeiro observatório astronômico da América e a primeira sinagoga judaica das Américas. Bom, mas nessas melhorias, tanto econômicas e tanto sociais e estruturais, Nassau gastou muito dinheiro da UIC. E com o fim da União Ibérica, que aconteceu no meio do governo de Nassau, o preço do açúcar caiu.
e o lucro, consequentemente, diminuiu. E a Holanda também estava tendo muitos gastos com guerras na Europa, que a Holanda estava tendo algumas batalhas navais com a Inglaterra nessa época. Então, a Wiki virou para o Nassau e falou assim: Nassau, a gente precisa de mais dinheiro, então a gente vai aumentar os impostos, a gente vai fazer uma política de arroxo. Nassau não concordou e foi afastado pela Wiki em 1644. A Wiki fez essas medidas de arroxo, o que resultou na insurreição pernambucana, com os motivos: política de arroxo da Wiki, que foram aumentos de impostos, cobranças de empréstimos, dos empréstimos feitos para os senhores de engenho, pedágio sobre as pontes, lembra que eu falei que o Maurício de Nassau construiu as pontes? Tomada de engenhos por inadimplemento se não pagavam os impostos. Isso causou uma revolta dos nativos e eles se rebelaram com uma guerra brasílica. No começo, sem a ajuda de Portugal, porque lembram que Portugal estava em guerra com a Holanda, por Holanda ter auxiliado Portugal na sua guerra de reconquista. Em guerra não, em trégua, desculpa. Mas com o fim da trégua de 10 anos, que foi em 1651, Portugal passou a ajudar. Quando os holandeses foram expulsos, eles passaram a produzir açúcar nas Antilhas, o que levou a uma crise na economia açucareira, porque o açúcar holandês passou a ser mais vendido do que o brasileiro. Aumento da dívida com a Inglaterra, porque novamente Portugal recorreu à Inglaterra para ter o dinheiro na expulsão. E Portugal também ficou com uma dívida maior ainda, porque eles fizeram um acordo com a Holanda, chamado Paz de Haia, no qual eles tiveram que pagar uma indenização para a Holanda pela perda dos territórios portugueses. Com uma economia decadente, Portugal incentivou as bandeiras de prospecção, que a gente vai ver daqui a pouco, que são as bandeiras de busca ao ouro, e focou em produtos que mantiveram a economia do Brasil relativamente estável, como fumo, drogas do sertão, pecuária e o próprio tráfico de escravos. Bom, lembra que eu falei que uma outra consequência importante da União Ibérica foi a expansão territorial? Porque aumentou o território brasileiro. Com a anulação do Tratado de Tordesilhas, não tinha mais uma linha que separava. E a economia brasileira, pela diversificação, foi sendo expandida para o interior. E a atuação dos bandeirantes foi extremamente importante para isso. O que levou a um problema depois do fim da União Ibérica, de quem era esse território, de quem pertencia antes ou de quem estava realmente vivendo nele. E uma pergunta, mas por que a Espanha também não expandiu seu território para dentro da América Portuguesa? Porque eles não tinham interesse, porque eles já tinham bastante ouro e prata nas regiões que eles efetivamente povoavam, e também porque a Espanha veio pelo Oceano Pacífico, e aqui tem a Cordilheira dos Andes, que é muito difícil deles transpassarem. Bom, a expansão territorial está totalmente ligada com a economia, que aqui a gente vê as atividades econômicas e para onde elas vão. Então, de verdinho está a pecuária. Pecuária no interior do Nordeste, que é aquela para cana-de-açúcar, e no Sul, que ajudou na mineração posteriormente. Drogas do sertão, aqui para o Norte, que a gente já viu que as drogas do sertão são especiarias produzidas produtos exóticos produzidos na região da Amazônia. E os bandeirantes interiorizaram o Brasil como um todo com as bandeiras. No final, por que o território ficou para os portugueses? Porque para a Espanha não compensava investir tanto numa recuperação dos territórios, porque era um território gigantesco, era interiorizado. Então, como eles iam expulsar? A Espanha também estava enfraquecida pelas guerras. Mas teve uma área de impasse, que foi o sul do Brasil, especialmente a Bacia do Prata. Bom, Portugal e Espanha disputavam o controle da região do comércio do Rio Prata, que é essa região aqui. E com o fim da União Ibérica, os colonos portugueses que faziam comércio nessa região foram expulsos. Mas o que eles fizeram? Eles fundaram a colônia de Sacramento. Aqui, estão vendo? Pertinho de Buenos Aires e Montevidéu. A Espanha queria essa região, porque estava no seu território. Então,
ela deu 7 povos das missões para o Brasil em troca de Sacramento. As 7 povos das missões era uma área controlada pelos jesuítas. Essa é a região de 7 povos das missões. Mais perto, aqui bem no Rio Grande do Sul. Bom, a expansão territorial foi decidida no Tratado de Madrid. Com o Tratado de Madrid, o Brasil ficou com essa concepção, só faltou aqui Acre, acho, e acho que aqui no Sul também, não está exatamente como é hoje. O Tratado de Madrid foi elaborado com o princípio de que a terra era daquele que ocupava. Muito parecido com o que o rei francês fez bem lá no começo, lembra? Por causa do Tratado de Tordesilhas. A Espanha, sem apoio internacional, cedeu. E o Brasil ficou quase com a configuração atual. Bom, gente, muito obrigada. Por hoje é só. Se eu não me engano, a atividade bandeirante está na parte 2 da aula 2.1. Desculpa pela confusão. Semana que vem eu volto e falo um pouco de mineração com vocês, tá? Tenham ótimas 2 semanas, se cuidem e que tudo de melhor aconteça com vocês nesse tempo, tá bom? Muito obrigada pela atenção.